Caros irmãos, queridas irmãs, neste 16º domingo do tempo comum, nós continuamos escutando o sermão das parábolas de Jesus. Como eu expliquei no domingo passado, no Evangelho de São Mateus nós temos 5 grandes discursos ou sermões de Jesus. E essas partes discursivas são intercaladas por partes narrativas. O primeiro grande discurso de Jesus no Evangelho de São Mateus é o Sermão da Montanha, lá nos capítulos 5, 6 e 7. É o discurso inaugural, é a primeira grande pregação de Jesus. Depois nós temos o Sermão Missionário. Nós ouvimos alguns trechos dele em domingos passados, quando Jesus escolheu os 12 e os enviou. Antes de enviá-los, Jesus lhes dá instruções sobre o modo como eles devem realizar aquela missão. É o discurso missionário, é o sermão missionário. Agora nós temos o discurso das parábolas. São Mateus compilou algumas das parábolas de Jesus aqui. Depois vem o sermão eclesiástico, quando Jesus fala sobre a igreja, sobre como deve se organizar e como as pessoas na igreja devem se relacionar. E, por último, o discurso escatológico, quando Jesus fala sobre o fim dos tempos. Nós vamos passar por esses discursos até o final do ano litúrgico, por esses sermões. Então, nós estamos no sermão das parábolas. Domingo passado, nós escutamos a primeira delas, a parábola do semeador. Hoje, são 3 parábolas. 2 delas ainda tratam de semente, de plantio, de colheita, como a parábola do semeador de domingo passado. E nós temos uma parábola sobre o fermento misturado na farinha. Parece que Jesus entendia alguma coisa de culinária, né? Jesus sabia, pelo menos, as medidas aí da farinha, do fermento para fazer pão. Ou ele observava Nossa Senhora fazendo isso. Então, dessas 3 parábolas, apenas uma, os discípulos têm alguma dificuldade de compreender o significado dela. Porque depois em casa, eles perguntam a Jesus, pedem a ele que esclareça, explique melhor o que significa essa parábola do joio e do trigo. As outras 2 parábolas parece que eles compreenderam com mais facilidade. Então, a segunda parábola fala da semente de mostarda, que é uma pequenina semente, que depois de plantada, produz uma grande árvore. Tão grande que até os pássaros encontram abrigo nos seus galhos, nos seus ramos. Essa parábola diz respeito ao crescimento da igreja. Agora, é curioso que as 3 parábolas começam com a afirmação: o reino dos céus é como? Porque a parábola é uma comparação. Todas as parábolas explicam, revelam algo a respeito do reino dos céus. No entanto, isso que as parábolas descrevem, embora diga respeito ao reino dos céus, acontece aqui na terra, acontece aqui na história. Porque lá no céu, na eternidade, não vai haver joio. É aqui que há joio. Lá no céu não há essa dinâmica de crescimento do reino, não. Lá o reino estará consumado. Então, o reino dos céus, quando Jesus usa essa expressão, ele está se referindo a uma realidade que acontece aqui no mundo, na história, no tempo. O reino começa aqui. O céu começa
em cada um de nós, igreja militante, igreja peregrina. E nós vamos caminhando para a igreja triunfante, a igreja celeste. Então o reino começa aqui e se consuma na glória, no céu. É o reino dos céus que tem início aqui na terra. Então essa parábola do grão de mostarda diz respeito ao crescimento da igreja. Tudo começa com Jesus, que, para usar uma outra comparação que aparece lá no Evangelho de São João, é o grão de trigo que cai na terra e morre para produzir fruto. Jesus que dá a vida por nós e dá origem à igreja, os discípulos, os apóstolos, que saem pregando o Evangelho por todos os cantos, pelo mundo inteiro. Então é essa árvore que começa com uma sementinha pequena, mas vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que os pássaros possam se abrigar em seus galhos. Todos os povos podem pertencer à igreja, devem pertencer à igreja. Esse foi o mandato de Jesus, essa é a missão da igreja: converter as pessoas a Cristo. É para isso que nós existimos, e assim esse reino, a igreja, vai crescendo, vai se expandindo, vai aumentando de tamanho como aquela árvore, alcançando cada vez mais gente. Então é uma espécie de profecia de Jesus a respeito do que aconteceria ali com aquele pequeno grupo que se reuniu em torno de Jesus e que depois se espalharia pelo mundo inteiro, e 2000 anos depois nós estamos aqui porque tantas pessoas, assim como os apóstolos, se empenharam nessa obra da evangelização, nessa missão de tornar Jesus conhecido e amado, acreditado. Na última segunda-feira, nós celebramos a memória aqui no Brasil de 40 mártires jesuítas. O padre Inácio de Azevedo e seus companheiros. O padre Inácio de Azevedo era jesuíta, era de família nobre, abriu mão de tudo para se tornar jesuíta, para ser religioso, padre, e veio para o Brasil. Ele, que era português, nasceu na cidade do Porto, veio para o Brasil. Quando ele chega aqui, ele fica impressionado, porque havia muito trabalho a ser feito, havia muita gente para ser evangelizada, catequizada, né? Havia aqui os portugueses que estavam desassistidos, havia poucos padres, mas também os índios para serem evangelizados. O evangelho tinha que ser pregado para as pessoas que estavam aqui. Então ele volta para a Europa. Lá em Roma, conversa com São Francisco de Borja, que foi quem substituiu Santo Inácio de Loyola, depois da morte, né, do fundador da Companhia de Jesus. Pede autorização para ir pelas casas da Companhia de Jesus, recrutando voluntários que quisessem vir com ele para o Brasil. Ele também se encontra com o Papa São Pio V, que era dominicano, portanto uma ordem também missionária, e ele consegue recrutar 39, eram jovens, noviços, seminaristas, e eles vêm de barco, passam nas Ilhas Canárias, e por ali eles encontram um navio pirata. Franceses calvinistas, portanto anticatólicos fanáticos. Os piratas geralmente interceptavam os navios para roubarem as cargas, né? No entanto, quando eles, protestantes que eram anticatólicos fanáticos, viram que se tratava de um grupo de religiosos, 40 jesuítas, lá com os seus hábitos, com as suas batinas, eles decidiram matar todos eles
atirando-os ao mar, cortando-os com espada, de modo violento. Santa Teresa d'Ávila, isso foi em 1570. Santa Teresa d'Ávila, que era viva, morava na Espanha, teve uma visão. Naquela época não havia internet, né? Então nem tem como dizer que ela soube de... Não, ela viu lá da Espanha, ela teve uma visão e viu o martírio desses 40 jesuítas e as suas almas entrando no céu. Então vejam, esses homens e outros tantos, como São José de Anchieta, outros tantos mártires que nós tivemos aqui no Brasil, naqueles inícios, essa gente deu a vida, derramou o sangue para que o Evangelho chegasse até nós. Graças a eles, a fé católica chegou aqui. Às vezes as pessoas dizem, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Pois quando São José de Anchieta chegou aqui, literalmente era tudo mato, e eles tinham aquela grande missão de evangelizar. É para isso que a igreja existe, para anunciar o mistério de Cristo, para converter a Cristo todas as pessoas. Senão, se a igreja não faz isso, ela não tem razão para existir. Então, essa parábola do grão de mostarda trata justamente disso. A igreja que vai crescendo, que vai se espalhando pelo mundo inteiro, vai conquistando novas almas para Cristo, que vem se abrigar na igreja, que vem fazer parte da igreja. Depois, a outra parábola do fermento. Porque o Evangelho penetra na nossa vida e tem que causar transformação, mudança de vida, de mentalidade, como o fermento, que é sempre em quantidade relativamente menor do que a farinha. Você põe um pouco de fermento numa quantidade grande de farinha, mas ele fermenta toda a massa, faz crescer. Então assim também a igreja foi introduzindo os valores do Evangelho nas culturas, nas sociedades, de modo que os costumes fossem transformados. É a transformação que acontece em cada um de nós, mas também a sociedade, a comunidade, as relações entre as pessoas. Quando nós acolhemos o Evangelho, então ele é como esse fermento que vai transformando todas as coisas. A nossa presença, o nosso testemunho, deve transformar o modo de viver, o modo de pensar nosso e das outras pessoas. Então foi assim que a igreja também, ao longo da história, aqui no Brasil, e tantas culturas, ao terem contato com o Evangelho, mudaram o seu modo de agir, o seu modo de pensar. Esses valores, esses princípios do Evangelho foram transformando as relações entre as pessoas. É o fermento na massa, mesmo que nós sejamos a minoria, mesmo que em relação ao todo nós sejamos poucos, mas ainda que sejamos poucos, ainda que sejamos a minoria, nós temos que fazer a diferença. Impregnar o mundo com o Evangelho, ou, como diz São Paulo, exalar o bom odor de Cristo por onde nós passamos. A primeira parábola é a que os discípulos parecem não terem compreendido bem, que é a do joio e do trigo. E eles pedem que Jesus lhes explique melhor. Por quê? A segunda e a terceira parábolas falam sobre o triunfo de Cristo, da fé, a vitória, o crescimento. É positivo, né? E a gente gosta de ouvir falar dessas coisas. Que Cristo vai reinar, que a igreja vai triunfar, que a fé vai vencer.
é a glória. Mas a parábola do joio e do trigo, ao contrário, nos diz que o bem e o mal estarão lado a lado até o fim. Até o fim haverá o bem e o mal. Então, aquele homem semeou boa semente no seu campo. Mas à noite, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. Deus criou o ser humano bom. A nossa natureza é boa. Mas veio o inimigo, o diabo, e semeou no coração do homem e da mulher a dúvida, a desconfiança em relação a Deus, a desobediência, a soberba. E uma vez que nós pecamos, o nosso coração se tornou inclinado para o mal. Dentro do nosso coração há joio e há trigo. Quando nós olhamos para dentro de nós, existe luz, mas também existem trevas, existe escuridão. E nós não deveríamos ficar assustados, espantados, quando nós vemos que há joio, erva daninha, crescendo dentro do nosso coração. Ao contrário, né? São Francisco de Sales dizia: espantados nós deveríamos ficar quando vemos algo de bom em nós, uma virtude, uma boa obra. Isso não vem de nós, é graça de Deus. Tem joio e tem trigo dentro do nosso coração. Não é que assim, nós que somos da igreja, somos o trigo e quem está fora é joio. Tem joio e tem trigo também dentro da igreja. Por isso também nós não deveríamos nos espantar quando nós vemos gente da igreja, desde o leigo anônimo mais simples até o Papa, todos nós somos pecadores, somos imperfeitos, somos humanos. Então, não deveríamos ficar espantados quando nós vemos declarações ou atitudes estranhas, mesmo que seja de um padre, de um bispo, de um cardeal. O joio e o trigo vão crescer juntos, lado a lado, dentro da igreja também até o fim. Nós gostaríamos que Deus resolvesse logo o problema. Às vezes o silêncio de Deus, a paciência de Deus nos escandaliza. Por que é que Deus não vem e resolve logo isso, né? Destrói o mal? Como os empregados lá disseram: olha, se o Senhor quiser, nós podemos arrancar o joio. E o dono diz: cuidado, porque tentando arrancar o joio, pode ser que vocês arranquem o trigo. Enquanto o trigo e o joio estão crescendo, enquanto não se formam as espigas, enquanto a colheita não está madura, não dá para diferenciar um do outro. É como São João e São Tiago, quando os samaritanos não quiseram receber Jesus nas suas cidades, eles disseram para Jesus: se o Senhor quiser, nós vamos mandar descer fogo do céu sobre eles, porque eles não te receberam. E Jesus diz: vocês não sabem qual é o espírito que move vocês. Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta. Então essa parábola nos fala da paciência, da misericórdia de Deus, que nos dá tempo. E não só nos dá tempo, mas Ele também investe em nós, nos dá os meios para nós nos santificarmos, para que nós sejamos cada vez menos joio e mais trigo. Menos joio e mais trigo. A graça de Deus é capaz de nos transformar assim, como diz São Paulo: outrora erais trevas, agora sois luz. Então é como se a fronteira da igreja passasse dentro de nós. Nós pertencemos à igreja em parte. A igreja é santa, nós somos pecadores, então aquilo que está convertido a Cristo
santificado pela sua graça, pertence à igreja. Aquilo que em nós ainda precisa de conversão não pertence ainda à igreja. A fronteira passa dentro de nós. Cada dia mais nós temos que ser menos trigo e menos joio e mais trigo. A primeira leitura, que é tirada do livro da sabedoria, fala justamente desse modo de Deus agir. Ele diz assim que Deus, não há além de ti outro Deus, a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. Ou seja, Deus não tem que prestar contas a ninguém de nada. Deus não deve nada a ninguém. Deus tem o poder de destruir o mal, o ímpio. E, no entanto, diz o livro da sabedoria, dominando tua própria força, julgas com clemência. Deus é lento para a cólera, para o castigo, e rico em misericórdia. Dominando tua própria força, né? Deus controla a sua força. E nos governas com grande consideração, pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, ou seja, o justo deve ser compassivo, misericordioso para com os que erram. E a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Agora imaginem só, quando aquele homem da parábola diz, espera, não arranca ainda o joio, porque pode ser que você arranque o trigo junto. Há vários santos que nós conhecemos que foram grandes pecadores. Essa semana nós celebramos Maria Madalena. Ontem celebramos a festa de Santa Maria Madalena, que foi uma grande pecadora e depois, pela graça de Cristo, se tornou uma grande santa. Santo Agostinho, São Francisco de Assis e outros tantos. Agora, se Deus não tivesse lhes dado tempo, se Deus não tivesse sido paciente com eles, se no primeiro pecado mortal que eles tivessem cometido, Deus os tivesse lançado no inferno, então eles não seriam os santos que nós hoje conhecemos e veneramos. Por isso ele diz, espera o tempo certo, o tempo da colheita. Seja paciente. O Papa Bento XVI, na missa inaugural do seu pontificado, disse uma frase que foi muito repercutida na época. Ele dizia assim, que nós gostaríamos que Deus fosse menos leniente, que nós gostaríamos que Deus agisse com mais rapidez. Quando nós vemos as injustiças, quando nós vemos a maldade, a malícia dos homens, que Deus viesse e resolvesse logo o problema. E então o Papa Bento XVI disse a seguinte frase, o mundo é salvo pela paciência de Deus e destruído pela impaciência dos homens. Salvo pela paciência de Deus e destruído pela impaciência dos homens. Porque talvez se ele viesse agora, será que nós seríamos recolhidos junto com o trigo no celeiro ou queimados junto com o joio no fogo? Então Deus quer destruir o pecado no pecador para não ter que destruir o pecador no pecado. É o tempo que Deus nos dá, é a paciência, a misericórdia. E até o fim, dentro da igreja, no nosso coração, na humanidade, nós vamos ter que conviver com o mal, não sendo coniventes com o mal, não tolerando o mal, sobretudo aquele que está dentro de nós. Não vos conformeis com este mundo de São Paulo, né? Mas transformai-vos, convertei-vos, mas até o fim haverá joio e trigo crescendo lado a lado, até a colheita, até a parousia, o juízo final. Então vamos pedir a Jesus que
Ele nos dê a graça de aproveitar o tempo que Ele nos dá para nos santificarmos. Que nós não usemos mal esse tempo. O Senhor é paciente conosco para nos dar tempo de nos convertermos, de nos santificarmos, de nos salvarmos, não para nós perseverarmos no pecado, né? E que Ele nos dê um coração misericordioso também. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano. O Senhor não nos trata como exigem as nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Então também que nós saibamos ser misericordiosos, assim como nosso Pai é misericordioso. Não sejamos rápidos em condenar as pessoas, mas rezemos pela conversão delas. E peçamos a Deus que Ele também nos conceda a conversão do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.